Nessa aula agora eu vou mostrar como é que a gente faz para atualizar dashboards que contêm gráficos, como é que eu troco a essência do gráfico, os componentes, os elementos internos dele. Então eu vou construir aqui com vocês, vou passar na verdade sobre a construção, porque a gente já viu todas as etapas, desse gráfico aqui. Ele é um gráfico contendo dados que ele chama de Gapminder, que são informações de dados demográficos de diversos países ao longo dos anos. Então tem acho que grande parte dos países do mundo aqui com expectativa de vida, com PIB per capita, com população. E aqui eu estou plotando especificamente expectativa de vida em relação ao PIB per capita de diversos países. Isso aqui em 1952. Então esse gráfico ele vai permitir que a gente vá passando ao longo do tempo e vendo como é que os países estão se comportando. Então a gente tem aqui a China está avançando bastante ao longo do tempo, é um país bem populoso. E isso, quero mostrar como a gente faz isso. Então esse gráfico aqui, eu baixei um CSV da internet, eu usei um comando do Pandas chamado read CSV, peguei uma folha de estilos padrão e instanciei o nosso app da mesma forma como sempre. O nosso layout ele é bem simples, ele contém o gráfico, ou seja, dcc.graph, eu deixei esse gráfico vazio, ou seja, reparem que eu não passei o atributo figure aqui, que ele tinha que ter passado, e criei um slider aqui, que esse slider ele vai ser esse ID slider, mínimo desse slider, o valor mínimo vai ser o menor valor dos anos, o máximo vai ser o maior valor dos anos. Eu optei por começar ele com o valor mínimo. E as marcações, lembrem que a gente tem que ter um dicionário contendo valor, neste caso aqui de marcações, para slider. Não confundam com options do checklist ou drop-down menu. Então aqui a gente tem que ter um dicionário contendo valor e o label e o valor, label e valor. Então só iterei pelos valores únicos dos anos e criei uma string contendo um par ano, 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 ano e assim por diante. Então esse é o nosso layout, bem simples. E o que eu quero fazer? Eu quero que toda vez que eu clique nesse valor aqui, a gente recalcule os dados que têm que ser plotados aqui. Então como que a gente faz isso utilizando os callbacks? Lembrem que o callback nada mais é do que uma função, que é essa função que eu acabei criando aqui. Então vou ignorar por enquanto essas linhas, aqui eu estou executando o nosso projeto, e eu coloquei que o que está ligado no nosso projeto. A gente quer que o output ele seja uma nova figure do nosso gráfico, então é graph with slider, que seria isso daqui. A gente quer que o resultado dessa função seja uma nova figure, que ele vai recalcular e jogar a figure lá dentro. E eu quero que essa função seja chamada sempre que eu ver qualquer alteração no valor selecionado do nosso slider, que é o que está aqui em cima. Então, para isso, eu preciso devolver uma figure, eu preciso plotar uma figure. E como é que a gente plota figure? Se vocês voltarem no curso de Plotly, a gente tem duas formas, ou usando o Plotly Express, ou usando os métodos de criação de figure normal do Plotly. Nesse caso aqui, eu usei o Plotly Express por ser mais fácil. E o que eu fiz? Eu peguei o valor do ano, e eu peguei esse valor e eu coloquei que meu dataframe ele vai ser o dataframe.ano selecionado nesse valor. E eu tenho um dataframe filtrado aqui, que eu vou só criar um px.scatter, uma figure qualquer. Vou colocar aqui um transition duration, ou seja, eu não quero que essa transição, quando houver distinção entre os dois, ela ocorra abruptamente. É um parâmetro que o update layout tem. Não é necessário, é só para a gente ter aquele efeitinho devagar. Mas é isso, em essência, o que a gente está fazendo essa função vai retornar uma figure. E a figure ela vai ser calculada sempre pegando o valor que foi selecionado no nosso slider. E ele vai encaixar no nosso valor lá e nos dar esse gráfico. Então é assim que a gente tem uma forma de utilizar o callback para montar um gráfico de Plotly, um dashboard com Plotly e atualizar essa figura dessa forma. Eu acho que esse é o conceito que mais me confundiu quando eu comecei a aprender como é que eu faço para trocar valor de figure, mas em essência é isso, é criar uma nova figure e devolvê-la na função. Ok? Então essa aula foi um pouco mais rápida porque eu já parto do princípio que vocês fizeram as aulas anteriores e entenderam bem os outros conceitos, mas qualquer dúvida que tenha ficado daqui, deixe nos comentários abaixo.